Blog Talk Radio. Não, espera. Então, boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Henrique Guilherme com mais um programa O Patriota, a Voz da Resistência. Como eu prometi ontem, este programa vai ser principalmente para comentar a história da América Latina dentro da abordagem do golpe comunista, que é tentado a todo momento ser realizado em todos os países do mundo. É incrível. Mas, de qualquer forma, eu vou começar este programa da mesma forma que eu comecei o programa da noite anterior, do dia 25. Inclusive, eu acho que foi um bom programa. E eu apresentei esse quadro que se chama Armas de uma Guerra Ideológica, ok? E nessa sessão eu vou apresentar os memes de direita, as frases de direita que os senhores, as senhoras, poderão usar no dia a dia para combater ideias infelizes e esquerdistas, ok? Então, os memes usados ontem foram os seguintes. O primeiro, o problema da justiça no Brasil não é que os inocentes vão presos. Muito pelo contrário. No Brasil, nem o culpado vai preso. Primeiro meme que os senhores podem praticar, eu sugeri para praticar durante essa semana, os que eu vou apresentar hoje, por favor, pratiquem também. E esse foi o primeiro meme que eu apresentei ontem. O segundo, se os esquerdistas continuarem dizendo, então, insistirem, dizendo que a polícia está prendendo demais, ok? Vocês podem responder com o seguinte meme. Não, no Brasil, de cada 100 crimes cometidos, menos que 10 vão presos, ok? De cada 100 crimes cometidos, menos que 10 são solucionados de uma forma que o bandido vai preso. Ou seja, pelo menos 90% dos criminosos estão soltos. Então, no Brasil, prende-se de menos. Ou seja, aquele papo de vagabundo que tem no começo ali do Tropa de Elite 2 é papo furado comunista, ok? Papo furado comunista. Mas, se o vagabundo insistir e disser que só os pobres serão presos, digam, olha só, digam com essas palavras. Se os senhores não têm muita desenvoltura para debater, decora o que eu estou dizendo, porque é eficiente. O que eu estou falando é eficaz, eu vou dar um exemplo rapidinho daqui a pouco. Mas é o seguinte, se eles insistirem e dizer que só pobre vai ser preso, isso daqui sempre naquele contexto que a gente prega prisão perpétua, pena de morte, trabalhos forçados, e eles querem fazer resistência. Então, os senhores respondam. Eu não tenho nada contra se mais pobres criminosos forem presos, desde que sejam criminosos, ok? De qualquer modo, no Brasil, rico também vai preso, já que Fernandinho Beiramar e Marcola estão bem trancados e são milionários. Eles movimentam ali milhões de reais e de dólares dentro da prisão, inclusive. Agora, se existem vagabundos, criminalistas e bandidos infiltrados no sistema judiciário, temos que resolver isso também. Então, essa é a resposta que os senhores vão dar, tá bom? E esses foram os memes, as armas que eu apresentei no programa anterior. No programa de hoje, nessa sessão Armas de uma Guerra Ideológica, eu vou apresentar 3 novos memes. E o exemplo que eu mencionei, que aconteceu comigo, foi o seguinte: como todos sabem, nós de direita somos meio que perseguidos pelos esquerdas ou então por engraçadinhos. E comigo não é diferente. E eis que eu estou num belo dia, trabalhando tranquilamente. Parece um cara que eu sempre desconfiei que era esquerdista, a gente ainda trocava algumas palavras, e por algum motivo, não sei o que, a gente começou a conversar, ele falou, não, mas você é meio neonazista, né? Aí eu disse, não entendi por quê. Não, por causa
das ideias que tu prega. Aí eu falei, não, vamos comparar. Vamos pegar o que o nazista defendia e o que um petista defende. Nazistas e petistas defendem desarmamento, política de desarmamento, ok? Era uma política do Partido Nazista. Nazistas e petistas defendem leis com base que tem como premissa o racismo, ou seja, que o racismo existe, que raças existem, que pessoas são diferentes porque têm cores diferentes. Então, outra semelhança de nazistas com petistas. O próprio nome do partido nazista era Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão. E o nome do PT é Partido dos Trabalhadores. Os dois pregam, se os senhores lerem ali o embasamento ideológico dos nazistas, os dois pregam o fim das classes, ok? Os dois pregam, nazistas e petistas. E nazistas e petistas, eles também dão muita importância a sindicatos. Os dois partidos, e eu falando tudo isso lá pro babaca, os dois partidos, eles pregam um ambientalismo cretino que transforma o homem em algo inferior à natureza. Ou seja, a gente tem que começar a fazer políticas para crescer mais árvore em detrimento dos homens. E não o contrário, usar os recursos presentes para aumentar o bem-estar material da humanidade. E depois que eu falei isso, eu falei, então, depois de tudo isso, eu só peço para você não dizer, então não me comparar com um neonazista, porque meu problema não é nem que me confundam com nazista, não. O nazista, eu sei que são comunistas burros, ok? São comunistas que perderam e não tem nenhum tipo de... Como é que eu posso dizer? Eu não me sinto ameaçado por nazistas. Mas agora, quando tu me compara com um vagabundo petista, eu acho que tu está me ofendendo. E eu não sei se o cara era petista mesmo, ou se era só um esquerdista meio doido, mas depois disso ele não sabia o que responder e dificilmente ele toca no assunto política comigo, porque sabe que vai levar uma lapada, ok? Então, se os senhores estiverem preparados nessa guerra ideológica, é como eu falei no último programa, os senhores podem entrar tranquilamente com debate com o professor comunista das senhoras e dos senhores e falar, não, eu acho que o que aconteceu durante o regime militar, a questão da guerrilha do Araguaia, a perseguição contra vagabundos comunistas que queriam implementar uma ditadura comunista no Brasil e colocavam em risco a vida dos meus avós, dos meus pais, quando eram mais novos, e os senhores vão ganhar, ok? Não precisam ficar acanhados, nós estamos com a verdade, tá bom? Então é por isso que eu vou apresentar mais memes para os senhores se prepararem nessa guerra ideológica, nessa guerra cultural. E as armas que eu irei entregar às senhoras e aos senhores hoje são, número 1, olha só, novamente, se as senhoras e os senhores se sentem acanhados na hora do debate, decore o que eu estou falando, que é eficiente, é testado, ok? Eu a todo momento estou debatendo, discutindo e não tenho um esquerdista para dar contragolpes, ok? E os senhores percebem que estão vencendo quando eles começam a tentar ofender, xingar e fugir do assunto. Então, usa isso que não tem erro. Vamos lá. Primeiro, não há perseguição contra gays. Eles são super representados em novelas, programas de TV e filmes. Primeiro meme de hoje. Não há perseguição contra gays. Eles são super representados em novelas, programas de TV e filmes. Tá bom? Entenderam? Outra, B. Não, os gays não são perseguidos. Se a gente comparar a taxa de assassinatos entre gays e policiais, verão que um policial no Rio de Janeiro tem 20 vezes mais chance de morrer assassinado do que um gay. Olha só,
E até uma pessoa normal, conforme a conta que os senhores façam e conforme as estatísticas, uma pessoa heterossexual, ela tem a chance, ela morre, é até engraçado falar isso, mas ela tem uma chance de morrer de 2 a 5 vezes maior que um homossexual. Ok? Então, usem esse meme também. E o terceiro meme é o seguinte. Enfim, não, os gays não são perseguidos. Pesquisas mostram que 70% dos ataques contra gays são praticados por parceiros, ex-parceiros, colegas e parentes. Então, como é que eles vão defender que há uma perseguição contra gays? Não existe perseguição contra gays. O que existe é uma posição ideológica comunista que usa alguns homossexuais burros para gerar guerra de classes entre a população que é homossexual e a população que é heterossexual, ou então que não concorda com as leis ignorantes que eles tentam promover. Então vamos continuar. Tem a questão do argumento que é o seguinte, tem um argumento interessante que diz que o homossexualismo não é natural. Ok? Vejam bem, se os senhores quiserem debater que nem adultos e não deixar nenhum vagabundo de esquerda colocar vocês no canto porque disseram isso, prestem atenção. Eu digo, eu não tenho problema em dizer que o homossexualismo não é natural, porque existem muitas coisas que não são naturais. Mas os vagabundos de esquerda, eles tentam confundir a cabeça das pessoas menos preparadas para esse debate, para esse argumento, comparando a questão do não natural com o sobrenatural. E isso é um problema, ok? Então, se algum esquerdista vagabundo criticar vocês por causa disso, dando aqueles exemplos de que outros animais praticam atos homossexuais também, responda novamente. Se os senhores e as senhoras tiverem algum problema para debater, decore o que eu estou dizendo, porque é tiro e queda, é testado, ok? É testado. Digam o seguinte, o retardado, desde quando dizer que algo não é natural é dizer que é sobrenatural? Ninguém está usando o não natural como sinônimo de sobrenatural aqui não, Zé Mané. Todas, repito, todas as pessoas que dizem que o homossexualismo não é natural, não é no sentido de que não existe, ou seja, de que é sobrenatural, mas no sentido de que não é comum a prática de uma determinada espécie. Até mesmo porque, se o homossexualismo se torna a regra de uma determinada espécie, ele vai tender à extinção. Então, sim, o homossexualismo não é natural. É só repetir isso. Não tem erro, ok? E é o seguinte, mas isso, agora, falando de uma forma geral, isso significa que, porque uma coisa não é natural, nós necessariamente devemos ser contra? Por exemplo, eu digo, o homossexualismo não é natural, mas não é por causa disso que eu sou contra o homossexualismo e um tipo bem específico de homossexualismo. É por pesquisa, ok? Mas, é claro, se os senhores são do tipo de pessoa que não tem problema também, que acha que tudo que não é natural não é legal, ou então deve ser, não sei, combatido, mas de uma forma civilizada, então fala, eu sou contra o homossexualismo porque não é natural. Inclusive, o Olavo de Carvalho tem falado muito isso, mas eu acho que a forma como ele tem falado e criticado as pessoas que usam esse argumento não leva em consideração duas coisas. É essa de que algumas pessoas podem ser contra coisas que não são naturais, e a outra é que está jogando no jogo dos vagabundos. Quando esses babacas, esses progressistas, eles jogam esse argumento e você fica com medo de falar que é contra porque não é natural, tu está jogando no campo de batalha deles. Isso não é legal para a gente. Vamos trazer a guerra para o nosso campo de batalha. Ok? Mas então,
Uma coisa, por exemplo, que não é natural, mas que é super legal, é a medicina. Ok? É natural do homem, por exemplo, morrer com, não sei, 50, 60 anos. Mas graças à medicina, à produção de comida, ao capitalismo, à abundância da sociedade como ela ainda é hoje, nós vivemos ali até 100, 110 anos. E se a medicina um dia conseguir resolver um grande problema da vida das pessoas, que é a morte, isso daí não vai ser natural. Não é natural do homem viver eternamente. Porque é natural da espécie humana, como eu acho que todas as espécies, morrer. Mas agora, eu não sou contra um remédio para a vida eterna. Mas também não sou contra as pessoas que falam assim, que não sei, que são a favor da morte natural, né? Que são contra a vida eterna. Aliás, acho que no final das contas ninguém é contra a vida eterna. Só muda a questão de se é aqui, se morre antes. Não é? Muitos religiosos que acham que a gente vai morrer, mas vai continuar vivendo. Então, olha só, os senhores têm que saber por que são contra o homossexualismo. Se os senhores não são contra o homossexualismo, não tem nenhum problema com isso também. Mas é o seguinte, eu vou esclarecer os meus motivos com base em pesquisas. Ok? E por que é importante a questão da família. Em primeiro lugar, tem um instituto de pesquisa norte-americano da família que diz o seguinte, que as pesquisas realizadas por esse instituto, eu não me lembro, é NARTH, N-A-R-T-H, diz o seguinte, o garoto pré-homossexualismo é, na maioria das vezes, solitário, alienado do seu pai, experimenta relações deficientes e frustrantes de amizade com o mesmo sexo. Ele, então, ele se esforça para ter atenção masculina. Ok? Então, esse é um problema de uma família, de uma criação sem o pai. Não que em todas as vezes o garoto vai ter essa consequência, vai ter esse problema. Por quê? Por causa do seguinte, como eu já expliquei, nós somos naturalmente homens e mulheres. Eu tenho cromossomos XY, as mulheres têm cromossomos XX, ou seja, eu sou homem, existem mulheres, e a orientação sexual vai ter um apelo muito forte dessa questão do que ela nasceu, ok? Mas tem o seguinte, outros estudos, se os senhores procurarem, unh.edu, vai mostrar o seguinte, que uma pesquisa com 6 milhões e 300 garotas, e assim, uma pesquisa nos Estados Unidos, nesse site, mostra que 6 milhões e 300 mil garotas e 2 milhões e 205 garotos foram vítimas de abuso sexual nos Estados Unidos em determinado ano. Agora, o que determina, sem ser essa questão do abuso sexual, outros problemas na vida do garoto quando ele não tem pai? Vamos ver, o garoto ou a garota nesse caso. A pobreza, ok? Pobreza. Quando o garoto não tem pai, nessa pesquisa mostrou que 38% dos garotos pobres, eles não tinham pai. Enquanto 8% dos garotos não tinham pai. Com pai. Com pai, 8% viviam na pobreza. Sem pai, 38% dos garotos estavam pobres. Mortalidade infantil. Quando não há figura paterna para segurar a barra ali para a mulher, é uma chance de 1,8 vezes a mais, ou seja, quase 2 vezes mais chance da criança morrer cedo. Crime. Quando o garoto é cuidado só pela mãe, eles encontraram ali uma incidência de 39%, e quando o pai era ausente, ou seja, ele tinha um pai, só que era um pai ausente, era de 20%. E quando tinha pai, era menor ainda, só que não está a informação aqui. Abuso sexual. Olha só que importante ter uma família bem estruturada com mãe e pai. Ter um pai reduz a metade
a taxa de abuso sexual. Alcoolismo. Quando não tem o pai, o alcoolismo, a taxa de alcoolismo é 30% mais frequente. Escolaridade. Sem o pai, 2 vezes mais chance o garoto tem de largar a escola. Outro estudo. Estudo na Califórnia, em 1965. Eu estou aqui com o meu resumo, então, se os senhores quiserem mais informações, procurem. Okay? Eu procuro ler todas as pesquisas, eu já fiz aí muitos vídeos falando, esclarecendo sobre a questão do homossexualismo. Inclusive, eu vou insistir aos senhores para não cair na arma usada pelos esquerdistas, que é o meme da homossexualidade. Eles querem criar fazer uma engenharia social para que os senhores repitam homossexualidade no lugar de homossexualismo. Porque homossexualidade lembra mais algo que é natural e menos uma ideologia, ou então uma filosofia de vida. E isso é um apelo para quê? Para que os senhores pensem que o homossexualismo não é um comportamento, não é uma escolha. Ok? Então, olha só. Estudo na Califórnia em 1965. Pedófilos heterossexuais, eles reincidiam no crime em 18% dos casos. 18% deles reincidiam no crime. Agora, os pedófilos gays tinham uma taxa de reincidência de 34%. Quase o dobro da pedofilia heterossexual. Isso significa que o pedófilo heterossexual é melhor? Não, os dois têm que morrer. A minha opinião é essa, pedófilo tem que morrer. Ah, mas você está sendo cruel. Dane-se, se tu acha que o pedófilo que abusa, não sei, de 5 moleques de 5 anos de idade tem que passar por uma pena ali de 10, 20 anos, eu acho que tu também tinha que estar preso lá com ele, ok? Para mim é assim, e se tu não gosta, dane-se. África do Sul. Uma pesquisa na África do Sul mostrou que 25... Olha só, agora eu já estou pegando todas as pesquisas para depois fechar no fim, mas eu vou mostrar muita pesquisa que faz a gente ter um pouquinho de desânimo na situação cultural de alguns países. Olha só, pesquisa mostrou que 25% dos garotos acham o gang rape. Gang rape é o seguinte, você pega um bocado de moleque, de adolescente, pega uma menina que está em defesa e abusam sexualmente dela. E 25% dos garotos na África do Sul disseram que gang rape é divertido. Olha só para onde está caminhando essa porra de mundo. Em fevereiro de 2002, um bebê de 8 meses, só dentro de uma cultura dessa para acontecer esse caso que eu vou explicar aqui. Em fevereiro de 2002, um bebê de 8 meses foi abusado por 4 homens. Só um foi indiciado por causa de questões culturais locais. Isso daí não é tão grave. Lá. E a criança, o bebê de 8 meses, teve que ter o ânus reconstruído cirurgicamente. Então, se tu acha que para esses 4 vagabundos não tem que ter pena de morte, dane-se, não sei, para de assistir meus programas. Eu não me importo com algumas audiências, ok? Ou então, se tu acha que não tem que ser rigoroso, e quando eu digo rigoroso, tu não quer que eles morram, e pelo menos uma prisão perpétua. Porque um cara que faz isso não tem nenhum tipo de civilidade. Ok? Não tem como melhorar um merda desse. Então, é isso. Olha só o que acontece no nosso mundo. Nos Estados Unidos, 23 estudos apontam que entre 7% e 17% dos garotos e entre 14% e 28% das garotas sofreram algum tipo de abuso sexual. E o que isso diz em relação ao que eu estava defendendo aqui sobre eu ser contra o homossexualismo? E eu pego muito a questão do homossexualismo masculino. Porque, em primeiro lugar, o homossexualismo masculino, pesquisas mostram, por exemplo, não sei se os senhores acompanharam meus vídeos em que eu falo sobre homossexualismo. Mas ali, alguns vagabundos tentaram retrucar, citaram algumas pesquisas falhas
Por que eu digo que falhas? Porque eu li todas as pesquisas, eu expus isso em outros vídeos, e no cabeçalho de todas elas, na justificativa de todas elas, os pesquisadores, mesmo nessas pesquisas falhas, eles justificavam as pesquisas que eles fizeram com a seguinte questão, que pesquisas mostram que os homens homossexuais, eles sofrem mais de depressão, eles abusam muito mais de drogas e eles têm uma incidência maior de suicídio do que o homem normal, então a mulher homossexual, e do que a mulher. Então, esse é um primeiro motivo. Faz mal para a saúde, ok? Sem contar que vai criar ali problemas de hemorroida. Então, é o primeiro motivo. Mas também há evidências para a gente ser contra essa prática. Olha só, não estou dizendo que todo homossexual vai estar relacionado com pedofilia. Lógico que não. Por exemplo, eu já mostrei aí num programa, com as informações prestadas por padres e bispos da Igreja Católica, como a chance de se encontrar um pedófilo padre é bem maior do que encontrar um pedófilo do lado de cá do altar, ok? Na sociedade não padre. Esse é um problema de abstinência e homossexualismo? Tudo indica que é. Isso não significa que todos os padres são pedófilos. É simples. Mas a gente tem que tomar cuidado, ok? Por exemplo, claro que a gente não vai comparar, eu não vou nem falar nomes, porque senão fica um negócio chato, né? Ainda mais porque eu respeito aí os padres, mas só de falar, mesmo para falar que não é complicado a situação. Mas essas são as pesquisas. Nessa pesquisa aqui mostra o seguinte, que de 7% a 17% dos garotos sofrem abuso sexual. O que é problemático, já que a proporção de homossexuais na sociedade é muito pequena. Ok? Quando você pega assim, as garotas de 14% a 28%, você tem 50% da população para praticar 14% a 28% dos casos de pedofilia contra mulheres. É uma pedofilia heterossexual. Isso é menos grave? Claro que não. Todo pedófilo tem que ser morto. Agora, no caso dos homens, de 7% a 17% dos garotos são abusados sexualmente, você não pega 50% da população para espremer vagabundos. Você pega uma proporção bem menor, que vamos supor que a questão lá, o número do McKinsey, que era um vagabundo pedófilo, ok? Mas que fazia essas pesquisas. Vamos pegar o número dele, que ele superestimou muita coisa na pesquisa dele, mas vamos dar uma chance para os homossexuais. Ele diz que 10% da população tem tendências homossexuais. Então, 10% de 50%, que seriam só os homens, então 5% da população para praticar de 7% a 17% da pedofilia em garotos. Ok? Então, é um dos motivos que eu me preocupo com essa questão da adoção de crianças por casais homossexuais. É meu motivo, minha opinião com base em pesquisas. Ok? Isso não significa que eu vou tratar todo homossexual. A forma como eu me comporto perante um homossexual é a mesma que com um padre, ou então com aqueles, eu acho que nos Estados Unidos, eles viram que tinha uma incidência muito forte com escoteiros. Nos Estados Unidos, não que em outras partes do mundo isso tenha sido visto, mas em algumas partes do mundo a questão do escotismo se transforma de uma forma que você tem uma maior incidência por causa do comportamento local. Mas continuando, essa é a pesquisa nos Estados Unidos. Na Finlândia, em 1992, um estudo com 9 mil garotas mostrou que 0,2% delas foram abusadas pelo pai, enquanto 3,7% delas foram abusadas pelo padrasto. Eu estou falando aqui de defesa de família e porque eu sou contra essa questão do homossexualismo, mais direcionado para a questão masculina, ok? Então, esse é um bom exemplo de como não é legal você ter um filho e se separar. Quando você tem um filho, é bom se esforçar, pelo menos. Para quê?
para manter ali o relacionamento. É bom a gente escolher direitinho, mas quando tem um filho, você fez um contrato para a vida. Ok? Então, olha só, a chance se você tem uma filha, você é casado, pense 2 vezes antes de separar, porque se tu separa, a chance, pelo menos na Finlândia, a chance do cidadão lá se separar e a filha ser abusada sexualmente aumenta. Olha só, é só a gente dividir 3,7 por 0,2, que vai dar mais ou menos 18. Aumenta 18 vezes. É uma proporção pequena, que fica pequena ainda, mas uma proporção pequena que você multiplica por 18 vezes, continua pequena, mas aumenta. Então, é importante pensar nessa questão da família. Tá bom? Outra, na Índia, essa questão é mais perigosa, porque um estudo com 12.447 crianças mostrou que 52,54% das vítimas eram meninos. Olha só, a maioria das vítimas de abuso sexual eram meninos. E tudo praticado por quem? Por homossexual. E por que é uma questão de homossexualismo? Porque não tem... eu vejo esse argumento chulo de algumas pessoas que diz assim, não, o pedófilo não é necessariamente homossexual. Novamente, meme de direita. Então vocês respondem assim, o retardado. Então criança tem uma ordem cromossômica diferente de XX ou XY. É isso? O garoto não é um membro, uma espécie masculina. É isso? O sexo só define depois de quantos anos? Não, é homossexualismo. Ok? Então é isso. Na Índia é muito perigoso. A gente vê que existem algumas culturas que são mais pervertidas, mais perversas, né? Agora, esse instituto eu gosto, que é a Family Research Institute. Ele mostra que garotos sofrem 25% a 40% de toda a pedofilia. Novamente, o garoto, quando a gente tem, por exemplo, essa taxa, 60% das garotas das vítimas de pedofilia são garotas. Mas quem pratica isso é a população heterossexual masculina, mais ou menos 50% da população. Agora, a população homossexual masculina é 5% da população. Então é bem menor. E pratica quase a mesma coisa que toda a população masculina. Novamente, isso significa que a pedofilia heterossexual é melhor do que a pedofilia heterossexual? Claro que não. Pedófilo tem que morrer, pombas. Ou então prisão perpétua. Assim, o que importa é que a gente tenha uma noção de que isso é ruim. Ok? Não fazer que nesses vagabundos que tem no nosso Congresso que manda o babaca ficar 5, 4 anos preso. É isso que importa. Tem que ser o quê? Uma prisão para a vida ou então pena de morte. Continuando. Nos Estados Unidos, inclusive, tem uma organização chamada North America Men Boy Love Association, que é a NAMBLA. E por que, olha só, mensagem subliminar, porque North American, norte-americana, Man, Boy, homem, garoto, Love, Amor, Association. Associação Norte-Americana de Amor, Homem, Garoto. Porque não existe uma North American Woman, Girl, Love Association. Porque as mulheres não têm. É um negócio engraçado. As mulheres são melhores em tudo que a gente. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a população carcerária. No Brasil, só 5% das mulheres presas da população carcerária é mulher. Ou seja, 95% dos crimes é cometido por homem. Ou seja, homem é foda, né? A gente tem que ter muito juízo. Mas então, é uma preocupação que eu tenho por fatos, por opinião, por pesquisa. Ok? Por pesquisa. E várias pesquisas. Eu estou falando todas as pesquisas aqui para me embasar direitinho, para não vir nenhum vagabundo dizer que eu estou sendo homofóbico. Como eu já disse, não tenho nenhum problema de homofobia. Se vier
homossexual aí, não sei, conservador, que se acha de direita, converso numa boa, já conversei aí, algumas pessoas entraram em contato, dizendo que é bissexual, não tenho nenhum problema, converso com qualquer pessoa, mas em relação à política, eu tenho essa preocupação. Antes de eu ser a favor de uma adoção de crianças por homossexuais, eu vou ter que ver as pesquisas que me asseguram que as crianças vão estar bem seguras, ok? Então, continuando. Tem uma pesquisa de Jenny, com 2 N's, Rosler, com R-O-E-S-L-E-R, e Poyer, com Y, de 1994, com 50 garotos. Olha só para vocês verem como é a questão da interpretação e da impressão. 50 garotos abusados por homens. Perguntando só para os pais e para as enfermeiras qual era a orientação do agressor. A enfermeira e os pais da vítima, do garoto vítima de um abuso sexual por um homem, eles responderam 2%. Para ver como muitas pessoas também têm essa ideia burra de que um homem que abusa de um garoto, ele é heterossexual, não é. Ok? Heterossexual não é. Como só tem 2 sexos, e a gente tem que classificar com base em fatores objetivos, eles são pedófilos homossexuais, pombas. E mais, uma outra pesquisa do Erickson, com C, K e N, de 1988, perguntando para os pedófilos dessa vez. 86% diziam que eram gays. Ok? Ou seja, só 14% dos homossexuais pedófilos, só 14% dos pedófilos que praticam crimes contra garotos, crimes sexuais contra garotos, não se acham homossexuais, ou então têm vergonha de dizer que são homossexuais, mas 84% deles diziam que eram gays. Na pesquisa de Kinsey, aquele babaca do Kinsey, eu falei McKinsey, né? Mas McKinsey é uma consultoria, desculpem, é o Kinsey. Ele entrevistou uma população de pedófilos. Ele viu que 200 eram heterossexuais e 100 eram homossexuais. Agora, se a gente fosse manter aquela proporção do Kinsey de homossexuais na sociedade, apenas 10% desses 200 deveriam ser pedófilos. Então, você esperaria que fosse encontrar uma população de pedófilos homossexuais de apenas 20, ok? Mas não, ele encontrou 100, 5 vezes mais. Outra informação, pesquisa aponta que de 20% a 30% dos pedófilos são gays. E tem uma outra pesquisa no Canadá, do Mo Chiuk, de 1993, que diz que 33% dos pedófilos eram gays. Ou seja, bate com o que o Kinsey encontrou na pesquisa dele. Tem uma pesquisa, aliás, um rapaz chamado Bill Donahue, que é presidente da Liga Católica. Ele diz que 80% das vítimas dos padres são garotos. Ou seja, quando eu falo aquela informação de que é muito mais provável de você encontrar um pedófilo do lado de lá do altar do que do lado de cá, em primeiro lugar, eu não quero gerar problema com a Igreja Católica. Não tenho nenhum problema com os católicos, eu amo muito os católicos, meus pais são católicos, eu amo muito eles, eu não tenho nenhum problema com a Igreja Católica. Mas fatos são fatos. E os números que eu encontrei foram passados pelos próprios católicos. Okay? E nesse caso, o presidente da Liga Católica diz que 80% das vítimas dos padres são garotos. Então, novamente, eu não quero aqui ofender a igreja de vocês, mas que eu acho que é da responsabilidade também dos senhores prestar atenção nesses casos e ver como é possível reduzir. Continuando, tem novamente aquele Family Research Institute, diz que na pesquisa de Kinsey, 14% dos gays disseram que tiveram sexo com garotos com menos de 13 anos de idade. Ou seja, para vocês verem como é uma coisa que eles até não têm problema de falar.
Quanto a sexo, não vou falar de sexo com animais porque tipo, não vem ao caso, mas encontra esses números bizarros também. No Wikipedia, o Wikipedia menciona uma pesquisa do Clinical Psychology Review, de 2009, e que faz um apanhado de 65 estudos em 22 países. Nesse estudo, mostra que 20% das garotas e 8% dos garotos sofreram abuso sexual. Nos Estados Unidos, foram entre 15% e 25% de garotas vítimas e entre 5% e 15% dos garotos vítimas de pedofilia. Nas prisões, agora olha só, por que eu falei que tipo, meu negócio com homossexualismo não é a questão de eu ser homofóbico, de ter problema, não. Em primeiro lugar, é liberdade de expressão. Eu acho que se o cara é contra o homossexualismo por causa da religião dele, o problema é dele. Desde que, claro, faça de uma forma civilizada, não bata em ninguém, mas isso daí a gente não espera de um cristão fazer isso. Não existe perseguição contra homossexuais. Se o cara quer ser contra por motivos porque não é natural, que não é o meu caso, eu não sou contra porque não é natural. Eu sei que não é natural, mas eu não sou contra por causa disso. Mas o problema é dele, não tem nenhum problema. Agora, o que eles querem fazer é não deixar você expressar a sua opinião. A minha opinião é direcionada por causa disso, eu tenho informações. E nessa pesquisa se mostra que nas prisões as mulheres são responsáveis só por de 1 a 4% dos casos de pedofilia, ou seja, quase nada. E mais, em alguns desses casos, inclusive, é interessante porque eu fui ler as pesquisas e algumas dessas pesquisas que mostravam um número mais elevado, eles contavam como mulher pedófila, então como se fosse uma coisa assim tão absurda, aqueles casos da professora que é nova, ou então não sei, de meia idade, e não encontra namorado, e é pega transando com um garoto lá de 15 anos de idade em algumas regiões mais conservadoras dos Estados Unidos. E é o seguinte, quando eu tinha 15 anos, eu não ia ter nenhum problema de sair, de transar com uma professora, ainda mais se fosse bonita. Então, não é o negócio de a gente colocar essa situação no que eu estou falando. E mesmo assim é mínimo, ok? Como eu disse, as mulheres são subrepresentadas na prisão. Claro que a gente não... é interessante, né? As mulheres são muito melhores do que nós homens. Agora, só informações adicionais que eu acho que só afetam esse assunto indiretamente, mas que eu estudei para poder fazer os vídeos sobre esclarecimentos homossexuais, é a questão do abuso sexual afetando o cérebro. Existe uma pesquisa de um cientista chamado Ito, de 1998, chamada Reversed Hemispheric Asymmetry and Greater Left Hemisphere Coherence in Abused Subjects. Ou seja, ele estuda a assimetria, ou então o crescimento de determinadas partes do cérebro em vítimas de abuso sexual. E ele encontrou essa questão de que o abuso sexual faz com que uma determinada parte do cérebro seja ativada e fique ali um pouquinho maior. E é justamente no hemisfério esquerdo, ok? Em uma outra pesquisa, que é do Teicher, que é Teicher, de 1993, mostra a mesma coisa, que as vítimas, só que não apresentavam um hemisfério maior. As vítimas do abuso apresentaram um menor corpo caloso, que eu acho que fica na parte mais frontal, mas um pouquinho mais interna. E uma última pesquisa do Maletzky, Maletzky, de 1993, mostrou que de 4.402 condenados por pedofilia, apenas 0,4% eram mulheres. Olha só, uma pesquisa com mais números, com mais informações, mostrou 4.402 condenados, só 0,4% eram mulheres.
Em outros estudos, 33% das vítimas falam ter sido abusados por mulheres, só que o que eu falei conta esses casos que já é difícil colocar essa situação na mesma situação que os pedófilos de fato, ok? Então, esse eu até me estendi demais, mas eu acho que são informações interessantes. Eu vou deixar aqui uma música para os senhores, e quando eu retornar, eu vou falar sobre essa análise do comunismo como um câncer em toda a América Latina, conforme prometido no último programa, ontem. E nesse programa, nessa explicação, eu vou fazer uma análise, não é vertical, vai ser horizontal. Eu vou, década por década, explicar o que estava acontecendo no Brasil e os seus paralelos no restante da América Latina. Então, como vai ser um negócio relativamente pesado, eu vou colocar aqui o hino da Proclamação da República. Não, deixa eu ver. O hino da bandeira também não, figura de herói não. Canção do Exército vai bem, né? Não, Canção da Artilharia, uma das melhores. Eu gosto muito da Canção da Artilharia. Então fiquem com a Canção da Artilharia. Volto logo. mais alto valor.
essa foi a Canção da Artilharia. E antes de eu continuar, eu tenho que esclarecer algumas coisas aqui. Eu confesso que eu estava preocupado, eu não estava com medo de passar aquelas informações. Mas é o seguinte, eu tenho falado muito daquele livro do Alejandro Peña Esclusa, que é um venezuelano, perseguido político, e eu estou começando a perceber por que eu tenho falado muito. Tem passagens naquele livro que realmente são interessantes. Por exemplo, quando ele está preso, ele diz assim que aquela prisão foi, na verdade, uma libertação para ele. Por quê? Porque ele, depois daquele momento, ele viu que já chegou no máximo, né, que ele já tinha apanhado, e ele falou assim, não, eu parei de ter medo, agora eu sei de que lado eu estou lutando, e eu não tenho mais medo de dizer o que tem que ser dito. E quando eu estou apresentando essas armas, é para usar mesmo. E eu sei que em outra situação, não sei, algum grupo de homossexuais pode me processar por comparar o homossexualismo com pedofilia. E eu estou tranquilo com isso, porque eu mostrei todas as pesquisas. E quando eu falo isso aqui, é porque eu uso isso no dia a dia. Eu falo isso. Eu sugiro que os senhores façam o mesmo. E se eu estou colocando minha cara a tapa aqui, eu quero que os senhores saibam que, em primeiro lugar, eu não tenho medo. Não tenho medo. Eu até imagino, se eles quiserem me processar, eu vou dizer o seguinte, olha só, o que o juiz aí está pensando, então o que esses retardados estão pensando é que eu, amparado por todas essas pesquisas científicas, eu não posso ter a opinião de que existe uma maior possibilidade de um garoto que é adotado por 2 homens sofrer com pedofilia, porque é isso que eu penso e é isso que me ampara na minha decisão política. Mas eu tenho pesquisas científicas, eu falei para os senhores que procurar, vai encontrar mais, eu falei só das importantes, mas tem muito mais. E nesse caso, o juiz, eu tenho certeza que não vai conseguir dar nenhum nó na lei, e eu provavelmente vou ganhar os honorários os babacas lá vão pagar os honorários do meu advogado, também não tem problema com isso, porque eu tenho recursos para pagar advogado, e eu estou tranquilo, vai ser uma dor de cabeça, mas eu acho que ia ser até interessante, ok? Então, o que eu estou dizendo é, não tenham medo, tá? Porque não é só essa questão da homoditadura. Não são os homossexuais, são os homoditadores, que são vagabundos de esquerda infiltrados no movimento homossexual. Da mesma forma que existem vagabundos de esquerda, infelizmente infiltrados dentro de movimentos ateus. E em todos os lugares, né? A gente conhece aí a teologia da libertação na Igreja Católica, a teologia da missão integral nas igrejas evangélicas. Então, não tenham medo de dizer a verdade, porque os senhores estão bem amparados. E era isso que eu queria dizer antes de continuar. E eu vou fazer agora aquele resumo de história da América Latina, tendo como linha a questão da tentativa comunista de assumir o poder em todos os países da América Latina. Eu já aviso aos senhores aqui que eu não uso nessa apresentação o Caribe, tipo Cuba, Haiti, Jamaica, esses países menores, nem o México. É do México para baixo, começando ali pela Guatemala, Belize, Nicarágua, Honduras, Costa Rica, Panamá. Panamá eu pulei, não porque eu me esqueci, mas porque tinha pouca coisa relevante no Panamá, já que os norte-americanos estão lá um bom tempo e eles conseguem manter a coisa estável. Mas nos outros países eu falo, outros países que eu não falo porque tem o avanço comunista é mais ou menos recente ao Equador, mas fora esses 2 países eu falo de todos. Assim, a Guiana Britânica também, Guiana. Vamos lá. No Brasil, olha só, por eu ser brasileiro e ter mais informações, no Brasil o resumo ele vai até mais ou menos 1920, em que eu, por conhecer
os detalhes da história brasileira, eu reconheço já ali alguma tentativa, então alguma influência ideológica comunista. Mas, com certeza, nesses outros países, durante esses mesmos anos, teve também infiltrações, tentativas, e é isso. Então, eu vou falar aqui rapidinho do Brasil até mais ou menos 1920, e depois eu vou fazer essa análise horizontal, não vertical. Não vou falar de cada país um por um, vou falar de todos os países década por década. Então, eu já falei em outros vídeos, mais de uma vez, da questão do Hermes da Fonseca, que, na minha opinião, era um vagabundo golpista comunista. Comunista por ideologia. Não que ele fosse necessariamente treinado por comunistas, mas provavelmente ele era simpático a essas ideias. Porque em 1904, na época da revolta da vacina, ele era o comandante da escola militar do Realengo, e os oficiais dessa escola saíram às ruas e tocaram ali o horror. Eles se mobilizaram contra as forças públicas, né, que queriam vacinar as pessoas, os cariocas, e gerou um conflito que acabou com 30 mortos e 110 feridos. Por incrível que pareça, o povo brasileiro achou uma boa ideia votar nesse babaca. Aliás, não o povo, porque o sufrágio ainda não era universal. Mas ele foi presidente de 1910 e 1914. Ele enfrentou logo de cara a revolta da Chibata. E nisso, sim, a gente já pode ver um primeiro toque da influência comunista, porque os navios, a marinha, ela viaja muito, ela tem contato com as outras marinhas mais do que a maior parte dos brasileiros, ela tem contatos internacionais, então ela tem mais influência internacional. Então, em 1910, o cabo João Cândido planejou, aliás, ele estava planejando desde 1908 essa revolta contra os maus tratos da marinha, contra seus marinheiros, sendo que era a mesma estrutura, então foi ficando cada vez mais tranquilo durante séculos. Mas não, tipo, em 1910 estava um inferno, e eu acho que sim, não tem cabimento essa punição, né, a chibatada, mas é o seguinte, eu sou contra o estopim, porque o estopim foi que um cabo, ele estava entrando no navio com cachaça, e um dos soldados de serviço avisou os superiores, falou, não, você não pode, vou avisar os superiores. O vagabundo do cabo enfiou uma navalha no soldado. Então, essa é uma punição que eu concordo, deveria ter sido ali umas 250 chibatadas, porque o cara enfiou uma navalha num amigo de farda dele. E isso gerou, né, foi estopim da revolta da Chibata, que resultou na expulsão de 1.200 marinheiros. Um outro problema do Hermes, que mostrou um lado meio ditatorial dele, foram as políticas das salvações, ou seja, ele tirou os governadores de 3 estados, do Ceará, de Pernambuco e de Alagoas, e colocou interventores que ele confiava. Depois disso, quem assumiu o governo, o outro presidente, foi o Venceslau Braz, de 1914 a 1918, até porque estava tendo uma guerra, foi mais ou menos tranquilo, mas é com o governo do Epitácio Pessoa que começa a existir mais evidências da movimentação comunista no Brasil e na América Latina. Porque os senhores notam que é pouco depois da Revolução Russa. Então vamos lá, Brasil. O governo do Epitácio Pessoa foi de 1919 a 1922. Ele enfrentou as primeiras greves políticas. Os cafeicultores também, infelizmente, faziam o governo gastar mais recursos com políticas de café do que com qualquer outra coisa. Ele ainda era um governo com pouca necessidade de fazer guerra de classe, de cultuar a pobreza, então ele ainda fazia algumas obras úteis, tipo, ele construiu no Nordeste, né, contra as secas no Nordeste, 205 açudes, 220 poços, 500 quilômetros de canais de irrigação, coisa que hoje a gente tem a construção, mas se vocês procurarem no YouTube, muitas construções caras não funcionam, porque é a intenção fazer o povo ficar desesperado. Naquela época ainda não era assim. Até mesmo porque o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, só foi fundado em 1922.
durante o governo do Epitácio Pessoa, teve aquela crise das cartas falsas envolvendo um vagabundo que eu já mencionei aqui. Quem é? O Hermes da Fonseca de novo. Então, nessas cartas que foram, acabou se sabendo que eram falsas, eram cartas do Arthur Bernardes, aliás, desculpe-me, eu acho que é isso, do Arthur Bernardes, exortando era o Hermes exortando os militares a não obedecerem o governo na contenção de rebeliões populares. Isso daí gerou um problema entre o Arthur Bernardes e o Hermes da Fonseca, e o Hermes chegou a ser preso por isso. Eu acho que é mais ou menos isso, ok? Eu estou meio em dúvida aqui, porque é muita coisa. Mas teve essa crise das cartas falsas, acho que não foi do Hermes, não, era uma carta que foi atribuída ao Arthur Bernardes, é isso, e criticava os militares. E o Hermes acabou exortando os militares a não obedecerem o governo à constituição de rebeliões populares. Isso daí foi escalando num conflito que o governo viu que o Hermes era culpado e prendeu ele por 6 meses. E isso foi um dos estopins, por quê? Para a rebelião dos 18 do Fortes. E por que eu digo que é um dos estopins? Por mais que vocês vão encontrar poucas fontes disso. É porque a rebelião dos 18 do Forte teve como um dos líderes o filho do Hermes da Fonseca. E essa rebelião aconteceu em 5 de julho de 1922, foi liderada pelo filho lá, o capitão Hermes, não me lembro o nome dele, Carlos da Fonseca, vai saber. Mas ela funcionou ali na Vila Militar, na Escola Militar e no Forte de Copacabana. Em seguida, mesmo com essa crise, o Arthur Bernardes conseguiu ser eleito de 1922 a 1926. Olha só, estou explicando aqui a década de 20 antes de ir para os outros países da América Latina. Então, passaram a surgir indícios mais relevantes da influência comunista nas sublevações militares, principalmente na baixa oficialidade. Por exemplo, a revolução um exemplo que eu não considero, porque eu estudei o assunto, eu não considero influenciado por questões comunistas, mas por questões regionais, é a Revolução de 23 no Rio Grande do Sul, com aquele Borges de Medeiros. Tem pouca influência comunista. Agora, a Revolução de 24, liderada pelo Isidoro Dias Lopes e pelo Juarez Távora, e posteriormente a Coluna Prestes, essa sim teve um componente comunista enorme, como a gente vai ver comparando com os outros países da América Latina. Como a gente sabe, o Luiz Carlos Prestes era um vagabundo comunista soviético, ele já era da linha soviética, ele ainda não era da linha chinesa, porque a China ainda não era um comunismo, nem cubana, porque o Cuba só se tornou um país comunista em 1959. Mas olha só, a gente tem registros do CPDOC, da FGV, de documentos ali, cartas do Juarez Távora, mostrando como ninguém apoiava aquela coluna, porque ela promovia assassinatos, estupros e saques. Ok? Então, década de 20, Brasil é isso. Sem contar que no finalzinho ali da década de 20, teve a questão da intensificação de bandidos de esquerda tentando assumir o poder, conseguiram lá com Getúlio Vargas. Se vocês lerem a história do Brasil, vocês vão, na história do Brasil, pelos livros aí que os senhores encontrarem, vocês vão ver que quem estava promovendo as maiores violências na eleição de 1930 eram os partidários do Getúlio Vargas. Inclusive, eles chegaram a atirar e acertar no pescoço do vice-presidente do Brasil. Os professores vagabundos comunistas que os senhores tiveram não falaram isso, não é por acaso, tá bom? Então, esse foi o Brasil da década de 20. Vamos para o outro país. O próximo país que tem problemas na década de 20 é a Colômbia. Com o quê? Com o massacre dos bananeiros. O massacre dos bananeiros aconteceu em 1928 a 1929, nesse mesmo contexto de agitadores tentando pegar uma parte da população e colocar ela contra outra parte da população. Eram conflitos comunistas de fato que começaram em 1925, porque você tem registros que esses eram liderados por vagabundos como Luiz Carlos Prestes, que tiveram influências comunistas, e se intensificaram em 1928.
gerando aí o massacre dos bananeiros. E, paralelamente, na Venezuela, olha só, não é só no Brasil, nem só na Colômbia. Na Venezuela também houve a Generación de 1928, onde líderes comunistas se infiltram no exército, isso daí os senhores podem procurar, inclusive em espanhol, vão ter informações sobre isso, e que eles planejam um golpe em 7 de abril de 1928. Ou seja, comunistas tentando assumir o poder já em 1928. Os senhores estão vendo que na década de 20 isso se intensifica. E por quê? O Lenin assumiu o poder em 1917. Em 1921, dentro daquele contexto do Comintern, da Terceira Internacional Comunista, ele lança as 21 condições para ser comunista. E o Partido Comunista tinha a obrigação de fazer propaganda no exército e se infiltrar no exército, mesmo que se fosse ilegal. E como a União Soviética passou a ser uma máquina para comunizar o mundo, a gente vê esses casos de comunistas atuando nos diversos lugares do mundo se proliferando. Então, Brasil, Colômbia e agora Venezuela, geração de 1928, que são tenentes e sargentos do exército comunistas que planejam um golpe em 7 de abril de 1928. Não é só nesses lugares. No Chile, já a campanha do presidente Arturo Alessandri, em 1920, já era evolução para evitar a revolução. Ou seja, havia aquele espectro do comunismo, está presente, infelizmente está presente. Uma coisa que me deixa feliz, pelo menos é que hoje, quando eu olho lá para os Estados Unidos, principalmente com aquele que pare com a reação conservadora, eu posso dizer tranquilamente que os comunistas estão se cagando de medo com o espectro conservador que paira, pelo menos na América Latina. No Brasil tem aqui alguns conservadores legais, nos Estados Unidos também está bem avançada essa frente. Então vamos lá. Lá no Chile, a campanha do Arturo Alessandri já era essa, evolução para evitar a revolução, e que via uma revolução iminente, né? Ele contou com o apoio dos trabalhadores também, tentando parecer conservador em alguns pontos, e ele conquistou ali uma camada mais conservadora da população. Aí ele foi presidente de 1920 a 1925. Agora, em 1925, ele sofre um golpe. Que golpe? Esse golpe começou quando 56 militares se reuniram para pedir maiores salários. Eu já falei sobre num outro vídeo sobre a associação de militares com campanhas sindicalistas, ou então de só reivindicarem maiores salários. É perigoso. E por que eu acho perigoso? Porque eu sei história, e na história mostra que a justificativa principal de todos os movimentos militares socialistas que assumiram o poder estavam apenas preocupadas com o salário. Ok? Então, olha só, golpe de 1925, ela ganhou escopo quando esses 58 militares se reuniram para pedir maiores salários. Foi um movimento liderado pelo coronel Marmaduke Grove e pelo major Carlos Ibáñez. Esse Carlos Ibáñez, vocês vão ver na continuação da explicação, era um vagabundo. Eles exigem o quê? Um código trabalhista, a mesma reivindicação de todos os movimentos comunistas. Um código trabalhista que ingesse a economia de um país, implementação de um imposto de renda. Olha só, para convencer alguém para implementar um imposto de renda é jogo duro, né? Eu acho que seria bem melhor não implementar imposto de renda. E melhoria dos salários nas Forças Armadas. Grupo se organiza e passa a intimidar o Alessandri, e o Alessandri, pelo que eu vejo, apesar de alguma influência conservadora, ele era meio de esquerda. Mas, ainda assim, a juventude militar socialista ganha nesse jogo de poder e ele é suspenso, ele não é deposto, ele é suspenso em outubro de 1924. Em janeiro de 1925, o Marmaduke e o Ibáñez se unem para fazer um golpe de fato, para
tomar o poder, inclusive eles estavam sendo apoiados pela Federação Obreira do Chile, a Federação dos Trabalhadores do Chile. Novamente, eu já critiquei muito o PDT, eu sempre vou criticar o PDT, porque eu sei que tem comunista naquele meio. A história da América Latina, dentro desse contexto de avanço comunista rumo ao poder, você não separa esse movimento dos movimentos sindicalistas. Então é isso. E, assim, com o apoio da Central Obreira do Chile, o Alessandri acabou governando só até o fim de 1925, e ele ainda teve tempo ali de criar o Banco Central Peruano. Quem gosta de teoria da conspiração, gravem essas informações, que um dia eu vou falar sobre teoria da conspiração, não sobre conspiração, sobre teoria da conspiração. Conspiração é uma coisa de fato. Teoria é o que a gente ainda não tem certeza. Então, grave isso. O Banco Central Peruano foi formulado nesse contexto de pressão dos socialistas e uma das últimas coisas que o Alessandri fez. Então, essa foi a década de 20 no Chile. Então, notem que não foi só no Brasil. Na Venezuela também, na Colômbia também e no Chile. Na América Central, Honduras. Tem guerras civis em Honduras desde 1919 a 1923. Depois não fica mais tranquilo, só piora, mas esse período é mais intenso. Por coincidência, é no mesmo período que saíram as condições do Comintern, né? Por coincidência, não quer dizer que seja tenha relação uma coisa com a outra. Que pensamento mais tendencioso é esse que vocês estão tendo? Então, a Primeira Guerra Civil aconteceu de julho a setembro de 1919 contra os resultados das eleições por inconsistências constitucionais. Ok? E adivinhem quem promoveu a porra dessa guerra civil? Jovens militares, ou seja, comunistas infiltrados no movimento, no exército hondurenho. Acontece a primeira greve nacional, olha só falar do movimento trabalhista que ela aparece de novo. Primeira greve nacional em 1920. A Segunda Guerra Civil aconteceu em 1923, só que teve só 50 mortos. Mas o que é interessante nesse período de 19 a 23 em Honduras é que houve 17 tentativas de golpe, ou seja, era uma zona. Na Nicarágua não foi diferente, e entre 1926 e 1927 teve uma guerra constitucionalista. Por quê? Novamente, eleições tumultuadas, porque a Constituição era mal feita, dava margens a entendimentos equivocados, completamente diferente do que aconteceu no Paraguai aí recentemente, que estava tudo previsto, a não ser porque os vagabundos aí, ditadores da América Latina, quiseram meter a colher lá no Paraguai. Mas naquela época a Constituição ainda era feita por babacas que queriam se manter no poder. Então estava ali problemático mesmo, então as eleições foram tumultuadas, venceu um candidato mais populista, a Constituição era incerta e os norte-americanos não reconheceram o vencedor. Nessa época, um bandido chamado Augusto César Sandino, que era amigo do vagabundo Martí, do farabundo Martí, ele voltou a Nicarágua em 1926, depois de ter visitado países comunistas e querendo pregar uma revolta popular. Ou seja, ele apimenta a guerra constitucionalista colocando o povo contra as pessoas que pagavam o salário do povo. Então, essa foi a década de 20. Agora vamos para a década de 30, que é interessante. No Brasil, as ligas camponesas, elas são formadas pelo Partido Comunista Brasileiro em 1930 com a intenção mesmo de gerar um conflito, um golpe, essas porcarias. Como todos sabem, o vagabundo do Vargas assume o poder em 1930 com aquela aliança liberal, que de liberal não tinha nada, porque as eleições tinham sido vencidas democraticamente, eu acho que era pelo Washington Luiz, eu me esqueci, é muita informação, mas tinham sido
vencidas democraticamente pelo candidato da situação. Só o Vargas e eu acho que Paraíba já não gostaram, e eles promoveram um golpe violento para assumir o poder, e foi uma porcaria. Por quê? Porque eles geraram guerra contra estados, eles promoveram ali uma ditadura, né? Todos sabem que Vargas promoveu uma ditadura completamente diferente do regime militar, porque o Vargas ele fazia tudo para se manter no poder, ele perseguia inimigos políticos, ele gerava um problema de usar os recursos do Estado para promover a sua imagem. Então a gente tem todos esses problemas com o governo do Getúlio Vargas. E é o seguinte, tem uma intentona comunista em 1935, aquele contexto de tocar o horror, e notem que interessante. Essa intentona gera um conflito social para justificar o Vargas a recrudescer o poder político, o seu governo, para tornar o seu governo mais autoritário. Então, os vagabundos comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, que voltou ao Brasil em 1935, eles promovem a intentona comunista. Eu estava aí conversando recentemente com a senhora Graça Salgueiro, falei que foram mais ou menos 3 dias, e eu estava certo, porque estou vendo aqui, é dia 23 a 27, ou seja, mais ou menos 4 dias que teve essa intentona. Ela começou em Natal, o primeiro dia, teve 20 mortos, depois veio o Recife, né, no Recife, em Pernambuco, no dia 24, começou no dia 24, se prolongou por mais tempo, porque teve 720 mortos. E, enfim, o terceiro movimento foi no Rio de Janeiro, com alguns mortos. Hoje, a família do vagabundo, do Luiz Carlos Prestes, recebe uma indenização de R$180 mil, conforme o Globo de 20, o jornal, né? O Globo de 20 de maio de 2005. As famílias das vítimas, dessas quase 1.000 vítimas do movimento dele, do movimento que ele criou, não, continuam sem ganhar nada. Eu também não acho que tem que ter uma bolsa para todo mundo que morre, um problema no Brasil. Mas isso aqui é uma crítica a essa bolsa ditadura, bolsa guerrilheiro, bolsa vagabundo. Notem também que interessante, para quem gosta de teoria da conspiração. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil, ou então ditador do Brasil, de 1930 a 1945. Vamos ver se nos outros países da América Latina aconteceu coisa semelhante. Eu só vou falar aqui dos países que aconteceu alguma coisa relevante em termos de socialismo, irrelevante mesmo. Então, eu posso pular alguns países que tiveram presidente mais ou menos no mesmo período, mas notem que o próprio Estados Unidos, né, o Franklin Delano Roosevelt, ele foi eleito, acho que em 1931, e ele só deixou o poder em 1945. E quem gosta de teorias da conspiração, não estou falando de conspiração, coisas conhecidas, estou falando de teoria, é interessante. Mas teve mais, vamos ver. Aqui. Na Colômbia, teve olha só, no Brasil teve a Aliança Liberal, que assumiu o poder em 1930. Na Colômbia aconteceu uma Revolução Liberal, que também era conhecida como Revolução em Marcha, que promoveu reforma agrária e mais gastos do governo, ou seja, tinha um caráter esquerdista, da mesma forma que Getúlio Vargas, que durou, adivinhe, de que ano até que ano? De 1930 a 1945. Coincidência? Vocês decidem. Depois, na Bolívia. Na Bolívia, notem que a intentona comunista foi em 1935. Na Bolívia, houve um golpe em 1936, e um golpe bem sucedido. Um golpe em 1936, logo depois ali da derrota da Bolívia na Guerra do Chaco para o Paraguai. E esse golpe resultou na experiência militar socialista. Por que eu estou dizendo isso? É para mostrar como os comunistas estão sempre tentando assumir o poder. Ok? Tentaram em 35, tentaram em 55,
tentaram em 64, estão tentando até hoje. Então é isso. Esse golpe de 36 resultou na experiência militar socialista de 1936 a 1939. Ela foi uma revolução militar socialista, quarta condição do Comintern, promovida por Davi Toro, que aproveitou a crise da derrota na Guerra do Chaco para assumir o poder, mas ele logo perdeu o apoio da população e dos indígenas e teve uma reação conservadora. O interessante de estudar a história, meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte: sempre tem uma reação. Eu estou vendo as células de defesa do Brasil crescendo hoje. Porque os vagabundos comunistas, eles tentam assumir o poder. Alguns países são mais fracos e eles conseguem se consolidar. Mas em outros países, então na maior parte dos países, é golpe contra golpe. Golpe contra golpe, uma tentativa insistente. Infelizmente, eles têm ganhado a guerra cultural e cada golpe faz com que a população fique um pouquinho mais esquerdista. Mas até hoje, por exemplo, o Brasil ainda não é, de fato, declaradamente uma república comunista, é só uma... Está indo nessa direção, mas é porque ainda existe esperança, tá bom? Então, olha só, Bolívia, Brasil, Colômbia, mesma situação do Vargas. Agora vamos ver o Chile. Aquele vagabundo do Carlos Ibáñez, ele ficou no poder como ministro ou com algum outro posto, influenciando a política chilena desde o golpe de 1925. Ok? E ele ficou até 1930, quando ele renunciou. Graças às suas políticas, do vagabundo do Ibáñez, que tinha um caráter comunista, o Chile foi um dos países mais afetados pela Grande Depressão. Porque as políticas dele geraram alta dívida interna e externa. A sua renúncia permitiu que um opositor levemente conservador ganhasse popularidade e vencesse a eleição de 1931. Então, esse Juan Esteban Monteiro, ele assumiu o poder no final de 31 com 64% dos votos. Mas logo os vagabundos socialistas aproveitaram a Grande Depressão para conspirar contra o Monteiro. Aliança Liberal. Com o apoio do Marmaduke Grove, de novo esse vagabundo. Os militares socialistas depuseram Monteiro em junho de 32 e fundaram, adivinha, o nome da República. Eu sei que algumas pessoas acharam que eu estava exagerando, chamam o Ibáñez e o Marmaduke de vagabundos comunistas antes, mas eles tiraram o Marmaduke do poder e fundaram uma república chamada República Socialista do Chile, ou seja, eram socialistas. E o Partido Comunista do Chile participou, incentivando a criação de milícias populares para pregar o que é a redução da jornada de trabalho para 36 horas, a dissolução da polícia, entre outras porcarias. Os sindicatos também se mobilizaram em favor do novo governo, mas é o que eu acabei de dizer. A República Socialista do Chile só durou até setembro, quando outros militares tiraram esses ditadores vagabundos do poder e convocaram novas eleições. Mas os senhores acham que é só na Bolívia, é só na Colômbia, é só na Venezuela e é só no Chile? Não, também no Paraguai, mesma época. Intentona comunista em 1935 e no Paraguai, Revolução de Fevereiro de 1936, que foi conhecida... Por que eu estou dizendo que é comunista, essa história que eu estou contando? Porque essa Revolução de Fevereiro de 36 foi conhecida como a primeira experiência socialista paraguaia, composta pelo quê? Por anarquistas. A base de apoio dessa revolução eram o quê? Anarquistas, que sempre é uma minoria retardada, socialistas, comunistas e sindicatos. Sempre os sindicatos, prestem atenção nisso. Tentem perceber os movimentos do PDT e do PT e para os senhores entenderem como funciona a tomada de poder em todo lugar do mundo. E esses vagabundos se uniram em torno do que eles chamaram de Liga Independente, que se apresentava como uma terceira via, fora da polarização direita e esquerda. Eles apoiaram
os militares de tendência socialista e justificaram o golpe dizendo que o presidente assinou termos traidores no tratado que terminou ali a Guerra do Chaco e que o Paraguai venceu. O primeiro presidente do golpe foi um babaca chamado Rafael Franco e que governou de 36 a 37. Agora, novamente, quem gosta de teoria da conspiração, quem segue aquele... isso daqui é importante para um desenvolvimento que eu vou fazer depois, mas até o Ron Paul, né, o Alex Jones e até alguns conservadores, e quando digo alguns conservadores é só para fazer uma diferenciação com o Alex Jones, porque eu acho o Alex Jones, que é um cara que incentiva esse negócio de teoria da conspiração, eu acho ele um comunista infiltrado, minha opinião. Por que eu acho isso? Porque todas as teorias dele demonizam os republicanos. Agora, muito tardiamente, ele fez ali um documentário dizendo que o Obama também faz parte do esquema, mas ele diz que apoia o Ron Paul, mas ele, de fato, demoniza republicanos. Mas olha só, comunistas criaram o Banco Central, criaram a Central Nacional dos Trabalhadores, era uma política, ou então costuma ser uma política dos comunistas unificar os trabalhadores para ter controle deles e usar como massa de manobra, promoveu o congelamento de preços, nada disso é capitalismo, entenderam? Declarou o Solano Lopes herói nacional, promoveu a reforma agrária, aumentou os gastos do governo e chamou a Assembleia Constituinte. Década de 30 no Paraguai. Na Argentina, golpe de 1930, com quem? Perón ajuda o general José Félix Uriburu a realizar um golpe de Estado, ou seja, o Perón já está atuando ali desde 1930. Por sorte, o Uriburu morreu em 1932, mas não terminaram as consequências do golpe. O Uriburu, eu disse que por bem ele morreu, por sorte, porque ele perseguia seus adversários políticos com brutalidade e deu início à chamada Década Infame. O que eu posso dizer sobre o Uriburu é basicamente que ele perseguiu as mesmas políticas do Getúlio Vargas, da mesma forma que o Perón seguiria quando ele vai assumir o poder. Então, década da Argentina, década de 30, relacionada a essa questão de essa repetitividade em outros países, a década de 30 na Argentina é conhecida como a década perdida, década infame. Agora, na Guatemala tem olha só, Getúlio Vargas, 1930 a 1945, ali onde foi na Colômbia, também a Revolução Liberal, de 1930 a 1945, Estados Unidos, 1931 1945, Franklin Delano Roosevelt. Guatemala, governo de General Jorge Ubico, 1931 1944, coincide. Ele perseguiu opositores. Peraí, o Getúlio Vargas também fez isso. Ele matou até aqueles do seu partido. Eu acho que o Getúlio Vargas também fez isso. Ele enfrentou oposição de uma forma violenta e, no final, os confrontos acabaram matando uma professora. No final do seu governo, lá em 1944, esses confrontos sociais, porque a sociedade não gosta desses comunistas, de fato, né? Porque mesmo esses burros que estão ajudando o PT a transformar o Brasil numa porcaria de uma ditadura do proletariado, eles já estão sofrendo, eles vão ver que as promessas que estão sendo feitas para eles não vão acontecer. Então vai ter umas revoltas, e numa dessas revoltas pode acontecer que nem aconteceu na Guatemala, em que uma professora morreu num desses confrontos. Ela foi usada como mártir para sua deposição em 1944. E mais, o Jorge Ubico também promoveu mais gastos públicos e controle da mídia, da mesma forma que Getúlio Vargas. Outra informação interessante, o Ubico foi deposto e substituído por outro ditador, o Federico Poncés Vaidis. Contra ele foi gestada uma revolução chamada Revolução de Outubro de 1944, ou seja, militares comunistas infiltrados no meio militar, eles estão sempre observando o momento certo de agir. Mas por aí? Não, claro que não. E El Salvador também. El Salvador também, olha só.
General Ubico, na Guatemala, Getúlio Vargas, no Brasil, Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, Revolução Liberal na Colômbia, todas de 1985 a 1940. Em alguns lugares, os comunistas assumem o poder de fato, como no Chile, no Paraguai e na Bolívia. E agora, deixa eu ver, na Argentina tem um movimento mais ou menos nesse sentido, uma zona entre esse período. Na Guatemala e agora em El Salvador. Tem um governo do Maximiliano Martínez. Olha lá, teoria da conspiração, 1931 a 1944, é igualzinho. Ele foi igual ao Vargas e ao Perón. Ele censurou a imprensa, ele criou o Banco Central. Olha só, assim, minha opinião pessoal, eu sou economista, eu não tenho problemas com um Banco Central controlado por um Congresso democrático, ok? Eu tenho lido muito sobre essa questão de demonizar o Banco Central e eu, por enquanto, ainda não me convenceu a visão ali do Ron Paul, do Alex Jones. Infelizmente, essa é a minha opinião, tenho que ser sincero com os senhores. Mas eu estou aberto aí para quem quiser me explicar melhor por que se demoniza tanto a figura de Banco Central, eu estou aberto a colocações. Então, vamos lá. No começo do governo do Maximiliano Martínez, teve uma revolta dos camponeses, conhecida como La Matanza, 1932. Rebeldes camponeses liderados por quem? Por um comunista vagabundo chamado Vagabundo Martí. Farabundo Martí. Esse conflito gerou de 20 mil a 40 mil mortos. Ou seja, um conflito gerado por comunistas, gerando 20 mil a 40 mil mortos, guerra de classe, acontece em todo lugar do mundo, tem consequências negativas. Eu não posso dizer que comunista é um movimento de bandido assassino. Ok? E o Farabundo Martí, só para vocês verem, ele está envolvido na criação do Partido Comunista Salvadorenho e foi ele que agitou os camponeses a praticar essa revolta. Então, olha só, o governo de Maximiliano Martínez, a mesma situação. Vamos lá. Honduras acontece com essa mesma coisa. O governo de Tiburcio Carías, de 1932 a 1949. Ele também tem um alinhamento com os norte-americanos. Lá o Roosevelt, né? Assim, qual é a coincidência? Outra coincidência, o Roosevelt era um republicano? Roosevelt era um democrata. E olha só, no Brasil teve a intentona comunista em 1935, né? Em Honduras teve a revolta de 1935 promovida pelo Partido Comunista e pelo Partido Liberal. No começo, o cara só proibiu o Partido Comunista e, por conta disso, ele também restaurou a pena de morte, proibiu o sufrágio feminino. Novas reformas lideradas pelo Partido Liberal gerou umas prisões e um enfraquecimento do partido, de modo que no fim de 1930, Honduras estava que nem Brasil. O único partido, não tem competição para o Vargas, só o Partido Nacional estava funcionando e o Carías construiu lá rodovias, outras obras para gerar emprego e, assim, em geral, ele teve um governo razoável, mas que teve consequências nefastas, economicamente razoável. Agora, não para por aí. Eu já falei, olha só, quantos países nós vemos essa coincidência na América Latina. Vamos agora para Nicarágua. Nicarágua, ela teve um problema de 1927 a 1933, quando o Sandino organizou o Exército da Defesa da Soberania da Nicarágua, que se tornaria um grupo terrorista. Ok? Só que isso daí foi superado em 1937. Por quê? Porque é mais ou menos o que eu estou repetindo aqui. Essas reações comunistas têm consequências. Não é à toa que os senhores estão vendo o renascimento de vários movimentos conservadores no Brasil. Nós somos os anticorpos contra essa porcaria, esse lixo comunista. E aconteceu isso na Nicarágua.
Em 33, o Sandino já tinha organizado ali grupos terroristas, guerrilhas, já estava enfrentando guerrilha. A população não gosta disso. Então, eles passaram a escolher líderes um pouco mais conscientes. Só um pouco mais, porque vocês vão ver que essa ditadura, toda ditadura acaba sendo perversa, ok? Esses líderes quiseram cada vez mais ficar no poder, mas, por bem ou por mal, em 1937 a 1956, a Nicarágua passa pelo que ela chama, sua historiografia chama de Era Dourada. Esses líderes, eles têm alinhamento com os Estados Unidos, eles passam por um grande crescimento econômico, eles conhecem o pleno emprego e enfrentam guerrilhas sandinistas, ok? E eu só digo isso porque é importante que os senhores percebam esse movimento de quando um movimento um pouco mais conservador que atrapalha a geopolítica soviética, comunista, o governo sempre vai enfrentar guerrilhas pagas por soviéticos ou então por comunistas, tá bom? Então, a Era Dourada da Nicarágua passa por esse movimento de crescimento, mas que enfrenta guerrilhas. De 1937, olha só, teoria da conspiração, governo Anastácio Somoza Garcia, 1937 e 1947, alinhado com os Estados Unidos, mas depois disso, a família Somoza ali se tornou mais corrupta e concentrou poder e recursos nas suas mãos, ninguém gosta disso. Ok? Então, essa foi a década de 30 em toda a América Latina. Deixa eu ver se eu pulei alguma parte que vale a pena falar. Como eu falei até 1945, eu vou só passar ali pelo 1940, 1945, antes de continuar. Aliás, melhor, eu vou falar logo sobre a década de 40, ok? Década de 40 no Brasil, né, até 45, Getúlio Vargas, depois restauração democrática. Não tem muitos problemas ali, se bem que eu não gosto muito daquele Eurico Gaspar Dutra. Mas vamos lá. Essa meia instabilidade, porque até 45 tem o vagabundo do Vargas, né? Mas essa meia instabilidade, como é que se comporta no resto da América Latina? Na Colômbia, tem um movimento chamado Bogotazo, em 1948, que foi iniciado, precipitado por um líder de esquerda. E a sua morte precipitou o massacre. E aí alguém pode falar assim, não, mas quem matou esse vagabundo foi um conservador. Não, ele foi morto. Existe um inquérito policial colombiano mostrando que ele foi morto por um membro da comitiva do Fidel Castro na Colômbia. Ok? Então é isso que acontece na Colômbia. Acontece aí o Bogotazo, depois aparece um outro movimento chamado La Violência, que dura 10 anos, mas eu vou falar isso na década de 50, porque a violência na Colômbia ocupou mais a década de 50. Vamos ver outros países, Peru mais ou menos tranquilo, Venezuela meio zona, Bolívia. Bolívia teve um golpe em 1943, que durou de 1943 a 1946. Foi promovido pelo Pilar Lopes, ele criou a primeira assembleia indígena, que ele diz, né, do mundo. Ele continuou a experiência militar socialista, vejam a coincidência com as tendências varguistas. Só que, olha só, o governo do Villarroel é tão ruim que a própria população matou ele. Isso daí gerou um conflito, uma guerra civil, que a própria população esganou ele por causa dessa continuidade da experiência militar socialista. Então não se engane. Agora eu estou falando com esquerdistas. Não se enganem. Vocês podem até tentar chegar ao poder, mas vai ter reação. Ok? E depois disso, é zona. Ok? Na Bolívia, depois da morte do Villarroel Lopes, zona. Zona até 1952. Então no Chile, continua ali meio ruim. Continuando a questão do golpe da Revolução de Fevereiro de 36 no Paraguai, olha só, a gente viu que durou acho que até 39, né?
Não, o Rafael Franco foi o primeiro presidente, continuou. Só que em 1940 teve eleições e o Higínio Morínigo, ele foi um general que foi eleito em 1940, era para ele governar até 1948. Ele tem tendência conservadora. Ele, logo que assumiu o poder, olha só, ele proibiu os partidos políticos. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele incentivou o Partido Colorado a fazer uma aliança com o Partido Febrerista, que era comunista. E isso resultou no que foi conhecido lá no Paraguai como Primavera Democrática só em 1946. Porque teve ali um florescimento das manifestações políticas, que durou 6 meses. Mas logo em dezembro de 1946 tem uma tentativa de golpe, que é fracassada. Então, em janeiro de 1947, os febreristas, olha só, socialistas, febreristas rebeldes, se unem. Por que febreristas? Porque a primeira experiência socialista paraguaia aconteceu com a Revolução de Fevereiro de 1936. E esses socialistas, anarquistas, comunistas, militares socialistas passaram a se reconhecer como febreristas. E eles continuaram enchendo o saco por muito tempo no Paraguai. E é o seguinte, essa tentativa de golpe em 46 não deu certo, então em janeiro de 47 esses febreristas rebeldes se uniram ao Partido Liberal e ao Partido Comunista contra o Morínigo. E o Rafael Franco, que era um líder militar, ele criou uma ruptura dentro dos militares, de modo que quase toda a infantaria e a marinha paraguaia se colocaram no lado dos rebeldes. E depois disso, o Morínigo, ele controla a rebelião e institui um sistema de partido único, que é o Partido Colorado, e ficou com esse partido único até 1962. Nessa guerra civil de 1947, provocada por vagabundos de esquerda, morreram de 20 a 30 mil paraguaios. E cerca de 800 mil pessoas, 800 mil paraguaios fugiram para a Argentina. Ou seja, o movimento comunista não passa sem consequências. Então essa foi a década de 40 no Paraguai. E na Argentina teve uma revolução em 1943, que contou com o apoio do Grupo Obra de Unificação, que era uma loja secreta maçônica de caráter socialista e nacionalista. Ok? Eles se confundiam ali um pouco com nazistas, ou seja, esquerdistas. Eles defendiam um exército atuante e até revolucionário, diziam combater o comunismo, remover comunistas e sindicatos de cargos públicos, fechou universidades onde os comunistas mais soviéticos atuavam, mas eles promoveram políticas economicamente socialistas, como congelamento de preços e de aluguéis. Ao mesmo tempo, eles parecem ter lutado contra os comunistas mais políticos, mas mantiveram vários socialistas no poder. Ele também colocou Perón na cabeça do Ministério do Trabalho. Isso daí foi um problema. O Perón, então, se uniu aos socialistas e aos sindicalistas e aprovou várias leis trabalhistas de cunho comunista. Ele liberou casas de prostituição, sindicatos passaram a fazer manifestações públicas e apoio a Perón pagos com dinheiro público, ok? E agora o governo Perón começa em 1946 e vai até 1955. Nas eleições de 1946, o Perón contou com o apoio do Partido Trabalhista da União Cívica Radical e do Partido Independente. O Partido Comunista fingiu fazer uma oposição ao Perón, mas não fez, ok? Então, por isso, o Perón venceu eleições a muito contragosto da população, porque ele só ganhou com pouco mais de 50% dos votos. Então, o Perón promoveu o fortalecimento da Central Geral de Trabalhadores, que era quem apoiava ele, proibiu o ensino católico, olha só, tudo política comunista,
Central-Geral dos Trabalhadores, ele fortalece, faz guerra religiosa, matou oponentes, perseguiu oposição, controlou a mídia, é praticamente um Vargas argentino. Obteve o monopólio dos meios de comunicação, promoveu o controle de preços e salários, deixando a economia em frangalhos, e ele também voltou a legalizar os prostíbulos e criou conflitos com a Igreja Católica. Os peronistas, olha só, para terem uma ideia, os peronistas chegaram ao ponto de até incendiar igrejas. Então, nós estamos lidando com comunistas. Comunistas são contra, mas assim, não é simplesmente contra a religião. Eles têm raiva de religião. Está dentro do programa deles acabar com as religiões. E então, isso daí é uma semelhança que a gente encontra do comportamento comunista em vários países da América do Sul e na América Central. Guatemala teve a Revolução de Outubro de 1944, liderada por militares, entre eles o Jacobo Arbenz Guzmán, que havia sido exilado por marxismo, por suas posições esquerdistas em El Salvador. De lá, de El Salvador, o Arbenz, ele organizou milícias comunistas para tirar o bico do poder, mas ele não conseguiu substituí-lo e essa foi a Revolução de 1944, ou seja, foi uma tentativa comunista socialista de assumir o poder na Guatemala. E em Belize é tranquilo. Agora, aquela La Matanza, ela meio que continuou lá em El Salvador, né? E continuando, vamos ver, revolta de 1935, em Honduras continua meio que uma influência comunista, Nicarágua, agora tem. Assim, mas na Nicarágua eu já falei, né, que de 37 a 47, eles estão alinhados ali com os Estados Unidos, mas depois disso o Somoza e a família Somoza ficou mais gananciosa e passou a adotar políticas ditatoriais. E na Costa Rica, agora a gente começa a falar da Costa Rica, que até agora estava fugindo do assunto. Mas vamos lá. Olha só, o Rafael Calderón Guardia, ele foi presidente de 1940 a 1944. Esse Calderón, ele passou o Código Trabalhista, o Código do Trabalhador. Ele também defendia uma doutrina social da Igreja e ele se uniu a comunistas para fazer o seu sucessor, chamado Teodoro Picado Michalski. O Teodoro Picado, ele governou a Costa Rica de 1944 a 1948. Ele foi acusado, junto com Calderón, de fraude eleitoral. E ainda assim, o candidato que substituiria o Picado, que era o próprio Calderón, ele acabou sendo derrotado nas eleições. Ou seja, mesmo com esse controle do processo eleitoral, que sempre funciona nos rincões menos fiscalizados, mesmo com essa fraude, eles ainda perderam. Só que socialista é um negócio, eles não largam o osso. Ou seja, os esquerdistas não se contentaram com a derrota e deram início a uma guerra civil. Ou seja, comunismo mata, minha gente. A guerra civil começou quando o Calderón pediu para o Congresso, que ele ainda era o presidente, né? Ele tinha perdido, ele tinha perdido, mas o Congresso tinha uma maioria do seu partido e do Partido Comunista, e ele pediu para anularem as eleições. E o Congresso proibiu, anulou as eleições com bases completamente arbitrárias, e a população civil se sublevou. Isso é importante, por quê? Para mostrar que os comunistas eles se acham fortes porque eles têm um controle objetivo sobre alguns vagabundos na nossa sociedade, como, por exemplo, os sindicatos. Não todos os filiados aos sindicatos, claro, mas os líderes dos sindicatos são sempre, como eu já disse, como está lá no Comintern, são sempre comunistas testados e experientes. Nós, os conservadores, a população de bem, não somos maquiavélicos assim. E quando há um atentado aos nossos direitos, nós nos levantamos de uma forma muito eficiente. E acontece que essa tentativa de golpe do Calderón, ela gerou uma guerra civil em 1948, que foi
causada por políticas comunistas, ou seja, pela influência comunista na política. Ela resultou em 2.000 mortes e deu origem a um governo, de fato, mais conservador, que proibiu o calderonismo, o comunismo e cortou relações com Cuba quando Cuba se tornou comunista. Mas essa foi a década de 40, agora eu vou começar com a de 50, eu acho que não vai dar tempo. De qualquer forma, olha só, faltam 10 minutos só de programa. Putz, é muita coisa, eu sei que é muita coisa. Eu provavelmente vou continuar no próximo programa. Eu vou, inclusive, olha só, vou colocar uma musiquinha aqui. Se os senhores e as senhoras quiserem fazer perguntas ou então falar sobre qualquer coisa, vamos... Eu acho que eu falei muito mesmo, né? Tipo, é uma carga pesada. Se puderem, por favor, assistam de novo esse programa, divulguem esse programa. Mas eu vou colocar aqui numa música. Os senhores vão tentar, não sei, relaxar, refrescar a memória. E quando eu voltar, eu vou dar as últimas mensagens desse programa. E eu continuo da década de 50 para frente no próximo programa, na quinta-feira que vem. Então vamos lá, Canção do Exército. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa farda, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor tem terra, toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva fora a guerra, brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos seu temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos seu temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce, amor febril pelo Brasil, do coração nosso que faz. E quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, fizemos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, com festa e folga por filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. Então, estou de volta e eu acho que eu não fiz as recomendações no começo desse programa, né? Mas eu sempre tenho que falar, porque é bom que os senhores se informem de todas as formas possível. Eu tenho só esse tempo para informar os senhores do que é importante e do que não é, mas eu gostaria de fazer aí um apelo para todos que puderem, ou então que quiserem escolher outras formas de se informar, que os senhores têm várias opções, ok? Os senhores têm várias opções para escolher. Felizmente, né? Felizmente os conservadores não estão parados. Então,
Um site que eu sempre me volto para saber novas informações é aquele que eu sempre falo, do Cavaleiro do Templo. Um outro, que eu vi um vídeo aí recentemente, o Macartista, eu falei ontem, né, do vídeo que tem lá no site deles, mostrando como está a situação na África do Sul e como Mandela não é nada mais que um comunista, ele tem sangue nas mãos, é um guerrilheiro, e essa influência que os senhores têm de falar assim, não, eu não sou tão bonzinho como o Nelson Mandela. O Nelson Mandela é um vagabundo comunista. Tem que ficar, o grande Nelson Mandela, tem um filme para o Nelson Mandela. Isso daí é só uma forma da mídia esquerdista ignorantizar as senhoras e os senhores. Então, procurem se informar sobre as figuras que os senhores têm respeito antes de falar que é um cara do bem. O Mandela, por exemplo, tem relações fortíssimas com guerrilheiros, com terroristas que mataram inocentes. Então, é um outro blog que eu gosto de visitar. O Júlio Severo, que eu não falei ontem, né? Mas, infelizmente, ele tem ali uma notícia recente em que ele critica, ou então que ele coloca uma reportagem, um artigo de um senhor que critica o Mitt Romney. E é o seguinte, eu acho que é um tiro no pé esse que alguns conservadores, eu não sei se são conservadores ou se são infiltrados, mas que eles estão falando mal do Mitt Romney quando ele é a única salvação contra o babaca do Barack Obama, sem contar que eu acompanhei todos os debates com o Mitt Romney e ele é um cara muito sensato, ele tem ideias realmente conservadoras. Eu já cheguei a falar, né, a Ann Coulter, que é uma outra conservadora norte-americana, ela não entende por que vocês estão criticando ele. O cara sempre foi um conservador de fato, e só porque alguns religiosos não concordam com tudo que o Mitt Romney fala, não significa que ele seja um comunista. Assim, pelo que eu vi, ele não é um comunista mesmo. Ele tem uma cultura conservadora, ele tem uma cultura de direita. Ele era o governador, acho que de Massachusetts, e para você ser um republicano governador de Massachusetts, que ainda é um estado que tem uma questão de participação muito importante, as pessoas participam, ele conseguiu ali conversar com os vários setores do estado para gerar um código de armamento, um armamento que tem ali algum controle, mas as pessoas continuam armadas. Ele falou que os conservadores participaram, eles acharam ali coerentes, os conservadores daquele estado. Não é que algumas pessoas mais, não sei, malucas, acham que a realidade de um estado vai se aplicar a todos os outros. E o que importa para o conservador, para o direitista, é que cada estado, se fosse possível, uma constituição por município, dentro de uma federação grande que pudesse nos dar um amparo contra ameaças externas eficaz, melhor ainda. Mas enquanto a gente está nessa realidade de constituições estaduais fortes, está valendo. E aquele também, são 90 segundos para terminar. Mas é o seguinte, então, antes de terminar, vou agradecer a todos que estão acompanhando esse programa. Me desculpem pelo conteúdo pesado deste programa de hoje. Eu vou continuar a partir da década de 50 no próximo programa. Só se eu tenho tempo ainda de falar sobre aquele negócio, aquele tiroteio que teve no Colorado, né? O James Holmes, que eu já falei que era um filiado ao Partido Democrata. Os esquerdistas vagabundos estão usando isso para pregar para justificar o desarmamento, só que a população do Colorado está comprando armas como nunca, ou seja, as vítimas sabem como fazer para se defender de vagabundos. Não é um governo de um babaca, de um terrorista, de um esquerdista, como o vagabundo do Barack Obama, que vai dizer para eles se desarmarem, tendo aqueles babacas doidos querendo matar todo mundo. Então, muito obrigado a todos que me ouviram. Quinta-feira que vem tem mais. Bom fim de semana e até o próximo programa.